Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao 8º dia da nossa jornada 40 dias de autoestima. Eu sou Junara Paiva, especialista em educação emocional e autoestima feminina, e é um prazer compartilhar com você toda essa caminhada, todo esse passo a passo de reconstrução, de fazer as pazes com a nossa autoestima, principalmente entendendo melhor todo o conceito e toda a profundidade, toda a importância que a autoestima tem em nossas vidas. Já aproveito também para te agradecer, para agradecer os comentários. Eu vi que o pessoal comentou aqui que fez sentido o nosso exercício de ontem. Fico feliz e obrigada por quem está compartilhando, enviando para outras pessoas, convidando outras mulheres para essa jornada. Muito obrigada por isso e pelos comentários de vocês. E fiquem à vontade para ir compartilhando sentimentos, sensações, dúvidas. Essa jornada é construída a muitas mãos e é muito importante a sua opinião e sugestão também, tá? Muito obrigada pela companhia. Hoje nós quero compartilhar com vocês o trecho de um dos livros mais importantes sobre autoestima. O autor, ele se chama Nathaniel Branden, ele tem alguns livros sobre esse tema, autoestima. Os estudiosos, desse tema o chamam de pai da autoestima. E hoje eu quero compartilhar com vocês do livro Autoestima e os seus pilares. Ele tem alguns estudos sobre autoestima, mas esse talvez seja a obra mais profunda dele, que ele conseguiu compilar todos os conhecimentos dos estudos dele sobre autoestima. E é um trecho bem do início do livro, é um livro com bastante informação, com bastante densidade no tema, mas eu quero compartilhar um trecho da parte bem inicial, onde ele fala assim: quanto mais saudável for a autoestima, mais forte será o impulso para nos expressarmos de um modo que reflita a nossa riqueza interior. Quanto mais sensível for a nossa autoestima, mais aguda será a necessidade de provar o que somos, ou de nos esquecermos de nós mesmos, vivendo de modo mecânico e inconsciente. Vou fazer uma pausa aqui. Ele fala pra gente que quanto mais a autoestima está sensível, mais a gente vive na necessidade de provar quem a gente é. É por isso que eu falo que a autoestima traz um conforto de ser quem a gente é, Porque você não tem que provar nada. Mas se ela estiver sensível, há essa necessidade de provar quem você é. Quando a gente vive nesse modo de provar quem a gente esquece de quem nós somos e vivemos de um modo mecânico e inconsciente. E ele segue. É provável que quanto mais saudável for a autoestima, mais abertas, honestas e adequadas serão nossas comunicações, porque acreditamos que o que pensamos tem valor e, portanto, apreciamos muito mais do que temos a clareza. Então ele fala, o quanto que essa clareza da comunicação, ela vem quando a gente está com a autoestima saudável. A clareza na comunicação, a assertividade, uma comunicação aberta, honesta, sem medo de se expressar. E do outro lado ele traz: quanto mais sensível for a nossa autoestima, mais nebulosa, evasiva e impróprias provavelmente serão nossas comunicações, devido à incerteza quanto ao nossos próprios pensamentos e sentimentos ou devido à ansiedade diante da reação do outro. Então, a autoestima fragilizada nos coloca naquela necessidade de agradar, um medo do julgamento do outro, e por isso a nossa comunicação ela se torna evasiva, imprópria, cheia de dúvida, de incerteza. Às vezes eu não passo a intenção que realmente eu quero, eu não sou coerente com o que eu quero dizer, com medo do que o outro vai pensar. Vou dar um exemplo mais claro. Eu fico com medo de dizer não para uma pessoa, porque eu tenho medo do julgamento, do que ela vai pensar. A pessoa convida para você ir num jantar, mas você tinha um outro compromisso que era importante para você. Com medo do que aquela pessoa vai pensar se você não for naquele jantar, você abre mão
de um compromisso que era importante para você e você vai no compromisso de outra pessoa. Aí eu vou emendar lá no conteúdo acima, esquecendo de quem você é, vivendo de modo mecânico e inconsciente, né? Vivendo muito mais refém desse medo da reação do outro do que vivendo de forma coerente com você. Legal, né? Até aqui. E eu quero trazer mais um trecho que é na sequência, esses parágrafos estão na mesma sequência. E o terceiro parágrafo, ele fala o seguinte: quanto mais saudável for a nossa autoestima, mais estaremos dispostos a criar relacionamentos que nos alimentem e não que nos intoxiquem. O fato é que o semelhante atrai o semelhante, e o saudável é atraído pelo saudável. A vitalidade e expansividade nos outros naturalmente atrairão mais as pessoas com boa autoestima do que o vazio e a dependência. Gente, esse parágrafo é muito importante. O que ele está falando aqui? Que uma pessoa de autoestima sensível atrai uma outra pessoa de autoestima sensível. E é aqui que moram os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos abusivos. A pessoa vai estar com autoestima sensível, dependente, insegura, sem confiança, duvidando do próprio valor. Ela projeta isso para uma outra pessoa que também está assim. Só que geralmente o que acontece? Uma ponta fica mais fraca e a outra ponta, para esconder essa fraqueza, se sobrepõe em arrogância, em cobrança. É onde moram os relacionamentos tóxicos que a gente chama de dependência emocional, de vício emocional. Um alimenta o vício do outro. E nós não temos uma pessoa mais emocionalmente, uma mais forte e uma mais sensível. Nós temos duas pessoas extremamente sensibilizadas emocionalmente, alimentando esse vício emocional. Então, se você hoje deseja ter relacionamentos melhores na sua vida, o primeiro passo é organizar essa autoestima. Olha a frase, semelhante atrai semelhante. Para você ter um relacionamento saudável, maduro emocionalmente, feliz, estável, você precisa ser essa pessoa primeiro, para que outra pessoa, da mesma forma, saudável, estável, madura com as suas emoções, equilibrada com as suas emoções, chegue para a sua vida. E a gente acaba colocando o foco maior no relacionamento conjugal, mas isso extrapola para todos os relacionamentos. Amizades, colegas de trabalho, seus clientes. Todos os nossos relacionamentos, eles obedecem essa mesma dinâmica. Semelhante atrai semelhante. Você vai atrair pessoas com essa dependência emocional, inseguras. A insegurança, ela traz o ciúme. O ciúme traz o julgamento, o medo de ser abandonada, de ser trocada. Então, tá vendo como essa sensibilidade na autoestima cria um ambiente muito propício para relacionamentos tóxicos e abusivos. E esse ponto é extremamente importante e sério. Quantas pessoas não vivem relacionamentos doentes porque estão ambos com as suas autoestima, com a autoestima fragilizada? Ambos estão necessitados de cuidar dessa base da saúde emocional, de entender o próprio valor, de ter confiança em quem se é, de ter uma boa credibilidade em si mesmo. Porque senão fica uma falta e eu quero que o outro preencha essa falta. E não há esse preenchimento, né? Essa falta só aumenta, o buraco só aumenta. Então, de novo, se a gente quer relacionamentos saudáveis na nossa vida, em todos os aspectos, eu preciso primeiro cuidar de mim, organizar minha casa, organizar esse sentimento, de valor comigo mesma, para depois ter relacionamentos que me complementem e não que me completem, né? Porque nós não estamos vazias, né? Nós estamos cheias do nosso amor próprio e isso transborda
e gera toda uma conexão saudável de amor. A gente vai discutir vários trechos desse livro, porque ele realmente é a base e a profundidade da autoestima. Eu espero que o trecho de hoje tenha tocado seu coração, tenha feito sentido e principalmente tenha te ajudado a avançar um pouco mais no entendimento do que realmente é autoestima e de todo o impacto que gostar de si, né, gera, toda a transformação, que quando a gente se gosta e se respeita, isso transforma a nossa vida e os nossos resultados. Obrigada pela companhia de hoje, obrigada pela sua dedicação em estar acompanhando todos os encontros. A gente se fala amanhã. Muito obrigada, um grande beijo para você, amor e paz.